Agora na Rádio Brasil. Café Empreendedor. O talk show de negócios que promove a rede de empresários na região metropolitana de Campinas. Apresentação dos empresários especialistas em estratégia e desenvolvimento de negócios, Tiago Latorre e Veri Melilo. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. Hoje, dando continuidade à nossa pauta sobre coaches, trazemos um case muito diferente. Alguns profissionais que já vieram por aqui eram de outras áreas de formação e foram se descobrindo até chegar ao coaching. Mas essa história de hoje é realmente surpreendente. Negócios em Destaque. O espaço dos empresários que estão em alta na região. Vamos conhecer a engenheira química que se descobriu na área de pessoas, na área de coaching. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Irani Franco. Ela é Master Black Belt em Lean Six Sigma e vai contar um pouquinho para nós da sua história, que já atua como consultora há mais de 7 anos, mas como coaching há 5. Irani, bom dia. Bom dia. Tudo bom aí? Tudo ótimo e muito feliz por te receber na manhã de hoje aqui no estúdio da Rádio Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, que isso. A gente que está muito curioso para conhecer um pouquinho da sua trajetória e da sua história. Me conta como uma engenheira química foi parar na área de treinamento, coaching e como que isso aconteceu? Eu quase não consigo imaginar um canal de ligação entre uma coisa e outra. Vamos lá. Processos são formados, por produtos, processos e pessoas. Certo. Tá? Então, a ferramenta Lean Six Sigma, ela é focada em melhoria de processos. Certo. A gente melhora processos, mas processos dependem de pessoas. Com certeza. Então, chega um momento que se a gente não melhorar pessoas, não melhora mais processos. Então, foi aí que eu cheguei no coaching. Entendi. Você foi entrando cada vez mais, enraizando cada vez mais o conceito, até que chegou no próprio conceito, né? Quase isso. Exatamente, As ferramentas Lean Six Sigma, é o que hoje muito conhecido como a forma Lean de pensar, o Lean Thinking, Uhum. Que está aí vivendo o empreendedorismo, Hoje todo mundo fala disso, é o que é de ponta. Vem dessas ferramentas que a gente começou na indústria lá na década de 80, que é o sistema Toyota de produção, e junto com a Motorola depois, a utilização de ferramentas estatísticas para melhoria de processo. Legal. Parece que nada disso tem a ver, mas tem a ver com coaching, porque tem a ver com mudança da forma de pensar. Legal. O coaching é um processo de autoconhecimento, é um processo de você trazer novas sinapses, novas formas de pensar, e o Lean Six Sigma traz isso para a gente, Traz essa oportunidade de aprender a pensar fora da caixa. Alguns coaches já vieram e já comentaram das suas formações e das suas nomenclaturas de formações, mas para os nossos ouvintes que talvez não saibam e não conheçam, normalmente quando ouve Master Black Belt parece um negócio bom, mas na verdade, explica um pouquinho o que significa realmente ser um Master Black Belt em Lean Six Sigma, porque eu acho que nem todo mundo deve saber. Na verdade, esse título vem de pessoas que aprendem um conjunto grande de ferramentas de gestão e aplicação de ferramentas estatísticas para melhoria de processos, Então, uma formação de aproximadamente 200 horas, mais um ano aí de projetos, com o que a gente chama de savings, projetos que fazem economias substanciais para as empresas, e a gente tem aí uma certificação. Então, é um processo de mudança também de como você pensa, porque aí você treina a sua mente para tomar decisões baseadas em dados, tomar decisões baseadas em análise estatística. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Não. Então, a gente não foi é uma treinado, mudança, não foi treinado. Esse é o ponto. E foi onde eu achei a oportunidade de trazer a metodologia do coaching para ajudar essas pessoas nessa formação, nessa mudança de forma de agir, nessa mudança de forma de tomadas de decisões. E nesse seu processo, nessa sua empreitada, hoje, quem você consegue ajudar? Ou seja, quem procura você? Então, como que as pessoas vão falar, nossa, eu preciso da Irani por isso? Hoje eu tenho tido muita procura de pessoas que estão iniciando a sua carreira profissional.
Tá, elas vêm para treinamentos das ferramentas de Seis Sigma, normalmente, né, para treinamentos do que a gente chama de Green Belts. E aí elas entendem que elas precisam um pouco mais. Um pouquinho mais a fundo na brincadeira, de se entender mesmo, de se autoconhecer. Lembrando sempre que o coaching é uma ferramenta que busca autoconhecimento. A gente vai buscar as habilidades escondidas, né? Legal. Vai buscar a nossa caixa de ferramentas pessoal através do processo do coaching. E é por isso que eu acredito no coaching. Legal. Porque é um método, é um processo, né? Que tem um início, um meio e um fim. Como boa engenheira de formação, essa necessidade deveria existir em algum canto da sua caixa de ferramentas. É um processo racional, tem que ser racional, não pode ser um processo emocional. Com né? certeza. Então, a definição da meta, ela ajuda a ter um objetivo. Legal. E aí a gente traça um planejamento para chegar nesse objetivo. Então, o coaching, a metodologia do coaching, ela traz essa oportunidade da gente cavocar, né, junto com os nossos coaches, as habilidades escondidas lá e fazer essa mudança da forma de pensar. Pensar fora da caixa, não só para os processos profissionais, mas para os processos de vida também. Que legal. Então, isso traz um ganho muito grande. É muito gostoso te ouvir falar, porque dá para realmente perceber que tudo tem um caminho muito bem estruturado. Não é à toa que você tem um blog hoje muito bem visitado. Né? A sua forma de expor a profissão, que ainda é um desafio aqui no Brasil, pela falta de conhecimento, ou falta de didática, talvez, para explicar como ela funciona, ou às vezes até entendimento, é uma coisa relativamente nova. Um viés muito bacana para as pessoas conseguirem entender, conseguirem se aproximar, conseguirem vivenciar o que o coach pode realmente trazer. Como que foi essa decisão? Vou escrever um blog e, de repente, ele tem mais de 20 mil acessos. Como que isso aconteceu? Vem da necessidade da comunicação, né? A comunicação é o primeiro passo para a gente que quer se posicionar como empreendedor no mercado. Com certeza, né? Assina embaixo. O marketing nos ajuda muito, mas quando você começa pequenininho, você não tem como... É você e o seu marketing pessoal. Né? É a gente, né? O Facebook, o LinkedIn, né? E como é que a gente faz isso funcionar? Sim. Né? Como é que eu tenho acessos? Como é que eu consigo público? Né? E como é que eu vendo? O que eu vendo? Serviço é sempre mais difícil para começar, né? O que a Irani vende? O que a IFF vende? A IFF vende, tá? Conhecimento. Legal. Vende habilidade. Tá. Vende responsabilidade. Então, como é que eu posso passar isso? A minha experiência, como é que eu posso vender a minha experiência? Falando sobre isso. E falo como? Escrevendo. Poderia ser um vídeo, hoje em dia podcast, hoje em dia tem várias formas de falar, mas o blog é uma ferramenta eu consideraria de média dificuldade para grande dificuldade, porque além de você ter que se posicionar bem, você tem que escrever bem, você tem que postar bem, você tem que... na verdade, as pessoas hoje em dia nem conseguem ter muito sucesso mais com a ferramenta blog, e você está despontando, né? Isso é muito legal. A minha geração é uma geração que lia muito, né? Já sou nerd desde nascença, né? A gente lia muito, não tinha TV o dia todo. Nerd né? A gente nasce, né? Quem é nerd nasce nerd, é isso aí. A gente não tinha essa disponibilidade de informação, então a gente lia muito. E isso hoje facilita muito para poder escrever, né? Com certeza. Então, eu sempre, dentro dos meus processos de coaching, sempre tem uma parte puxando essa oportunidade desse autoaprendizado, né? A leitura traz um autoaprendizado muito grande. Concentração também, né? Concentração, vivência de emoções. É muito diferente você ler um livro ou ver um filme. Com certeza. Tem um monte de outros sentidos envolvidos. É muito mais fácil. Isso. E a humanidade como humanidade, ela só cresceu através da escrita e da leitura. A gente não pode esquecer disso. Né? Porque hoje em dia a grande dificuldade é você fazer uma pessoa ficar mais de 10 minutos, ou que seja 5, 3 minutos na sua página. Às vezes isso é um desafio enorme. Parece besteira, mas a pessoa começa a ler e pula aquela janelinha do WhatsApp e a pessoa já sai para ver, perder o foco. Então, realmente tem que ser muito bem escrito e muito bem conceituado. Tem que realmente envolver a pessoa para que ela consiga desligar o mundo externo ali e realmente se focar. Por isso que muita gente fala, mas eu acho difícil ler livro. Por isso. Essa chavinha que, faltou ali de
Então, o coach é uma boa ferramenta também para buscar esse foco, né? Porque tudo é treino. É treino. A gente treinou ficar no Facebook. Então, com certeza, agora a gente tem que treinar a ler. E o pior é que hoje em dia as crianças estão sendo treinadas desde 1 ano. Vai ser cada vez mais difícil se não tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que buscar ferramentas educacionais para as crianças, como a gente tem buscado nos nossos treinamentos técnicos, né? Sim. Então, hoje a gente tem a gamificação, né? Não é uma coisa nova. Não. Eu utilizo o Lego para fazer treinamentos há 10 anos, quer dizer, não é nada de novo, né? Dinâmicas... Só o nome, talvez, né? Bonitinho, gamificação, storytelling, né? A gente tem a gente já vem utilizando isso, mas acho que isso pode ser utilizado para a educação de uma forma mais ampla, né? Trazer aplicativos. A gente tem entendido aí através da aplicação do coach mesmo, com os coaches, né? Que eles acham mais fácil estudar inglês através de aplicativo no celular do que sentado na frente de um professor. Talvez seja o caminho da educação, né? Tem que entender que também os processos vão mudando, a tecnologia vai evoluindo, a gente tem que ir jogando conforme o jogo ali, mas sempre tentando recuperar as essências do que realmente pode trazer. E principalmente as essências de nós, empreendedores profissionais. Tem que ser verdadeiro pra gente, então tem que fazer parte da nossa construção. Pra gente poder, na verdade, jogar a construção pro outro se construir também. Entendeu? E hoje o empreendedor, né, ele precisa de muitas ferramentas. Com certeza. Né? O processo do coaching pode ajudá-lo, porque ele começa a entender o que ele tem de oportunidade dentro do que ele tem, né, de características boas. Ele consegue olhar as fraquezas dele e saber fazer um plano de ação para sair das fraquezas dele. Trabalhar elas, né? Lidar de frente. E o empreendedor hoje, ele começa a entender que ele precisa aprender de mercado econômico, ele precisa aprender um pouco de marketing. De administração. Né? E ele também precisa ler, porque se ele não ler, ele não vai aprender nada disso. Não dá tempo de ir na escola fazer todos esses cursos. Com certeza. Ele tem que ser autodidata. Não dá tempo também porque é caro, né? Ele precisa ser autodidata, com né? Certeza. E se renovar, se reciclar sempre. Isso. E as pessoas também estão começando a entender que quanto mais elas aprendem, mais fica fácil aprender. Com certeza, também é um treino. É um treino, então você treina a tua cabeça. Legal. Né? E isso faz parte, eu acho que é isso que é interessante da própria aplicação da PNL dentro do coaching, né? Com certeza, que é a programação neurolinguística, para quem não conhece. Que é fazer essas sinapses novas através da repetição. Com certeza. Certo? Então, a gente tem uma caixa, né? O mundo hoje, apesar de toda a dificuldade que a gente coloca né? Que é veiculada, tem muita oportunidade. Com certeza. Muita, né? Então, eu sou da geração, eu falo que eu sou lá dos Baby Bloom, né? Porque eu nasci em 1958. Então, eu sou da geração de 50, né? Sim. E vejo o mundo hoje com uma caixa maravilhosa de muitos brinquedos, de muitos desafios legais, né? Com muitas oportunidades. Então, as reações são diferentes e talvez o blog para mim seja uma coisa muito mais fácil do que um vídeo. Não que eu tenha dificuldade de fazer vídeo, não tenho, porque eu estou acostumada a dar aula, eu estou acostumada a falar em público, não tenho esse tipo de problema. Mas, lógico, tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com equipamento novo, difícil, isso, né? É um aprendizado, né? Mas estamos Quem aprendendo. sabe, para os próximos passos. Isso. Irani, seria um prazer continuar essa conversa por muito mais tempo. É uma delícia conversar com você. Foi um prazer te receber aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quais são os principais canais hoje que os ouvintes podem te localizar? Eles podem me localizar via Facebook. Meu nome é Irani Faria Franco. A minha empresa chama IFF Consultoria, treinamentos. Ela tem um site aí, é só googar, né? Só jogar no Google? O meu blog se chama Eu e o Seis Sigma. Então, legal. A comunicação pode ser feita através de lá. E fico aí à disposição de todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Conheça mais sobre os negócios em destaque. Receba prêmios e interaja com os convidados acessando o site café.tv.br. Agradeço a todos os ouvintes e no sábado que vem teremos mais entrevistas com os profissionais de coaching do mercado.
Muito obrigada e um ótimo sábado a todos. Você ouviu Café Empreendedor. Participe você também desta rede de negócios, acessando café.tv.br.